Olá pessoal, tudo bom? Professor César, de História. Estou aqui com vocês nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento social, no momento que a gente não pode estar junto, para dar mais uma força a vocês. A gente está com um projeto bem bacana, que é um projeto onde a gente vai trabalhar questões e conteúdos do Enseja. O que é o Enseja? O Enseja, ele é o Exame Nacional para estudantes da educação de jovens e adultos. A ideia é que vocês que já trazem algum conhecimento, vocês que já trazem algum conteúdo, possam realizar uma prova e serem aprovados para o ensino médio. Muitos de vocês já têm esses conteúdos, já trazem esse saber, já acumulam esse conhecimento. E aí vocês vão poder, na verdade, nessa prova, mostrar tudo isso que vocês sabem, mostrar todo esse conhecimento e progredir, mudar de nível, tá? Para isso, a gente está aqui para organizar, ajudar vocês a organizar esse seu estudo, ajudar vocês a organizar essa rotina de estudo, trazendo aqui os principais conteúdos, os conteúdos mais relevantes, né? E dicas de como realizar e de que responder as questões da prova. Então, para isso, a gente vai ter alguns encontros, tá bom? Vamos lá para os slides para a gente começar a bater esse papo? Pronto, pessoal. Então, estamos aqui com o slide. Vamos trabalhar com esses slides para vocês acompanharem um pouco mais do conteúdo que a gente quer passar, né? Então, quando a gente vai pensar, na verdade, em história, a gente pensa na história como o estudo das realizações humanas, né? A história ela está atrelada ao próprio homem, né? É uma ciência que está atrelada ao desenvolvimento do homem, tá? E por isso ele pensa no passado, né? E pensa também no presente. Então a história ela tem esse vínculo com o passado, mas ela pensa no passado projetando para um presente. Beleza? Tranquilo? Vamos seguir então. A história, na verdade, ela está ligada, na verdade, com o tempo, né? A história ela tem uma ligação muito forte com o tempo. Por isso que a história ela é dividida em períodos: a pré-história, a Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, tempo atual, né? E cada período desse tem características próprias, tem características diferentes, tá? Mais tarde a gente vai abordar sobre isso. E a história, ela tem a ver também com os documentos, ela tem a ver também com o registro. A gente precisa das coisas que estão registradas. Então, quando a gente pensa em história, a gente está pensando também nesse registro dos fatos. Tranquilo? Então, daí a nossa preocupação em manter, na verdade, esse registro. E quem faz esse registro? E quem pensa sobre esse registro? Quem pensa sobre esse registro é o historiador. O historiador, ele busca conhecer o passado e interpretá-lo da melhor maneira possível. Mas o historiador, ele não é dono da verdade. Ele simplesmente trabalha num serviço de investigação da história. Então, ele usa o trabalho, ele usa os dados, ele usa as fontes históricas que a gente vai ver agora para conhecer um pouco mais da história. Então, a história, na verdade, ela está presente nos escritos, ela está presente nos documentos, ela está presente nas construções, nos prédios, ela está presente nos utensílios e até mesmo nos relatos orais. Então, quando alguém lhe conta uma história que viveu, que passou, na verdade, aquilo ali tem validade, certo? Vamos seguir. Então, por isso é importante que a gente preserve esses dados. Por isso que é importante que a gente preserve as fontes históricas. Inclusive porque a história ela pode ser contada de forma diferente à medida que acham-se outras fontes.
né? A história ela não é fixa, ela não é permanente, ela não é uma coisa imóvel, né? A história ela pode mudar, sim, à medida que outros elementos, outras fontes históricas sejam agregadas a ela, certo? E aí vamos pensar aqui comigo, né? Pense comigo, se você perdesse a memória, se você sofresse um acidente e perdesse a memória, como é que você faria para recontar a sua história? O que é que você utilizaria para recontar essa história, para saber quem você é? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, eu buscaria a certidão de nascimento, porque lá está seu nome completo, está o nome dos seus pais, a data do seu nascimento, o local do seu nascimento, o horário do seu nascimento. Então, a certidão de nascimento seria um documento importante, não é mesmo? Né? O diário de classe da escola também é um documento importante, porque registra aí quem foi esse aluno, ele gostava de quê, ele gostava de estudar que disciplina, ele gostava mais da matemática, do português, de história, né? Então tá aí, ele foi mandado para a diretoria quantas vezes, tá lá o registro no diário escolar. O álbum de fotografia é outro documento importante que a gente usa para contar essa história. Então, o álbum de fotografia está lá a sua família, está lá aquela viagem que você fez, aquele passeio que você fez, né? Aquele corte de cabelo que deu errado. Né? Então, tem várias coisas a partir dali. E você tem também os relatos que são contados dentro da sua casa. A sua avó, a sua tia, a sua irmã contam histórias sobre você e essas histórias elas têm validade para a história, ou pelo menos para construir a sua história, certo? Bom, só que esse material, ele é um material que só serve para contar a sua história. E a sua história é uma história particular. É uma história importante, mas é importante para a sua comunidade, para a sua família, né? Para você. Talvez a sua história, a minha história, não seja importante para a cidade de Salvador, por exemplo. Mas quando eu penso na cidade de Salvador, que aí abrange uma importância maior, eu tenho outros elementos que podem contar essa história da cidade, como, por exemplo, o Pelourinho. Né? Quando eu vou ao Pelourinho e vejo aqueles casarões, né? Aquela estrutura de pedra no chão, né? E eu entendo que ali tem uma história. Eu entendo que ali conta uma história. Aquelas pedras me contam uma história. Aquelas casas me contam uma história. Né? Quando eu viajo fora, e, por exemplo, eu ainda não conheço, mas em breve, o Coliseu em Roma, eu sei que ali tem uma história. Ali funcionava a política do pão e circo. Né? Ali os gladiadores se enfrentavam. Ali o povo se divertia. Ali os reis e os imperadores eles eram aprovados e reprovados pelo povo, certo? O Cristo Redentor me conta uma história do Rio de Janeiro, né? Um símbolo do Rio de Janeiro. Um quadro, uma obra de arte, me conta uma história. Ah, professor, mas quem garante que um quadro conte a história real para você? Não, nada me garante, mas eu posso questionar a partir daquele quadro. Eu olhando aquele quadro, eu consigo perguntar, vem cá, e você está falando a verdade para mim? Então eu posso questionar. Então é uma fonte histórica porque é a visão de alguém lá atrás sobre a história. Mas essa visão não quer dizer que é a história. E eu tenho dois elementos aí que aparecem e que vocês vão dizer, mas aí não são construções. Eu tenho a baiana de acarajé e tenho a capoeira. Né? A baiana de acarajé está aí não exatamente por ela, mas pelo que ela sabe, pelo que ela conhece. A baiana de acarajé está aí exatamente para refletir o próprio conhecimento. E esse conhecimento que ela traz de fazer o acarajé, de fazer o abará, de fazer o vatapá, é um conhecimento milenar e é isso que é o meu patrimônio. É isso que é a minha fonte histórica, certo? A capoeira, ela tem todo um significado, ela não é uma dança só. Ela é uma dança que veio com os africanos para cá, para o Brasil, que foram escravizados. E essa dança, ela serviu também de luta, né? Então, e de resistência cultural. Então, por isso ela é um patrimônio importante para mim. Beleza?
Aí, seguindo, aí eu vou para a primeira questão aqui do Enseja. Aí eu quero que vocês prestem atenção lá, eu vou ler. O tombamento significa um conjunto de ações realizada pelo poder público com o objetivo de proteger, por meio de leis, bens de valor histórico, cultural, arquitetônico e também valor afetivo para a população. Isso impede que venham a ser descaracterizados, demolidos, destruídos ou mutilados. Galera, perceba, esse texto ele me apresenta um conceito, ele me dá o conceito do que é tombamento. Se eu falasse a palavra tombamento para você apenas, você ia dizer tombamento é derrubar, né? E, na verdade, aqui eu não quero derrubar, eu quero preservar. É o que ele está dizendo. Por isso a gente tem que ler esse texto, esses textos das questões, com a maior atenção, tá certo? E aí ele me pergunta, esse procedimento, que procedimento? O tombamento descrito é aplicado em bens de interesse coletivo com o objetivo de... O que ele está me perguntando? Ele está perguntando qual é o objetivo de tombar algum patrimônio. Então, aí ele dá as alternativas. A alternativa A, preservar a memória local. Alternativa B, afastar a exploração turística. Alternativa C, favorecer a modernização urbana. Ou alternativa D, valorizar a propriedade imobiliária. Bom, eu vou tombar, eu vou preservar para valorizar a propriedade imobiliária? Não tem sentido, né? Eu posso valorizar uma propriedade imobiliária colocando um móvel novo, fazendo uma reforma, fazendo uma... Então, não é para isso. Eu vou favorecer a modernização urbana? Também não, né? Porque se eu quiser modernizar as ruas, eu vou alargar, eu vou colocar postes novos, eu vou colocar tecnologia, né? Então eu vou fazer uma intervenção que vai mudar completamente esse ambiente. Eu vou afastar a exploração turística? Não, também. O turista é bom, o turista é legal, porque o turista ele ajuda a preservar no sentido de que esse turista ele vai lá e ele gasta dinheiro e ele movimenta o comércio local e ele vem exatamente para ver a questão do patrimônio histórico. Então, na verdade, o meu objetivo é preservar a memória local. É esse o meu objetivo, é o que eu quero, é preservar a história local. Bom, galera, eu espero que vocês tenham aproveitado a aula. Ela é rapidinha para vocês não perderem a empolgação. Mas essa aula não termina aqui. Eu espero que vocês vão para a internet e pesquisem sobre patrimônio histórico cultural, pesquisem sobre fontes históricas, né? Patrimônio cultural, patrimônio material, patrimônio imaterial, certo? Então vamos lá, beleza? Todo mundo estudando, força aí, vamos nessa.